Rio de Janeiro tem dois governos. Um se elege no voto, o outro no fuzil e na bala. Enquanto um está assinando leis em salas com ar-condicionado, o outro está ditando regras com um fuzil no ombro, cobrando taxas, controlando territórios e decidindo quem vive ou quem morre. Esse segundo governo tem nome, tem hierarquia e tem uma população estimada em mais de 6 milhões de pessoas sob o seu controle. O nome dele? Comando Vermelho. E também a milícia. Na região metropolitana do Rio, facções criminosas dominam 20% de toda a área urbana. O Comando Vermelho sozinho controla 52% de todos os territórios em mãos criminosas. No total, quase 40% da população da cidade vive sob algum tipo de domínio armado. O Estado perdeu e ele finge que não viu. Do ponto de vista populacional, mais de 6 milhões de pessoas vivem sob o domínio direto do Comando Vermelho ou milícias na Grande Rio. Se esse tipo de vídeo que diz a verdade sem passar pano pra ninguém te interessa, não deixe de deixar o seu like e segue o canal. Vamos pro vídeo? Sabe como a milícia e as facções se financiam? Historicamente, eles eram diferentes. O Comando Vermelho nasceu voltado ao narcotráfico, comandando o comércio de drogas ilícitas, enquanto as milícias, elas lucravam mediante a cobrança de taxas de proteção para moradores e comerciantes da região. Eles basicamente exploravam todos os serviços básicos da comunidade, como a internet, a televisão e até mesmo o abastecimento de água e gás de cozinha. Mas se você acha que o Comando Vermelho ainda lucra só com a venda de drogas, você está muito desatualizado. Hoje, o que sustenta o crime é o serviço, igualzinho à milícia. A internet, o gás, o gato de luz, o transporte, imóveis ilegais. Os grupos armados, eles descobriram que controlar território é muito mais lucrativo do que vender cocaína. É um modelo de negócio, é literalmente um monopólio. Tudo dentro da favela passa pelo Comando Vermelho. Da barbearia à feira livre, da água para beber até o mercadinho local. Tudo passa pelo Comando Vermelho. Essa facção ela aprendeu com as milícias. Se antes eles lucravam com a boca de fumo, hoje eles também cobram esse aluguel de operadoras piratas, luteiam terrenos, vendem proteção, e as milícias também aprenderam com o Comando Vermelho. Em algumas regiões passaram a vender droga. Não existe mais uma linha clara entre facção e milícia. Existe literalmente o domínio de território. Existe o mercado e existe o medo. E quando chega a eleição, o voto ele é literalmente comprado. Em 2022, 25% dos eleitores do Grande Rio votaram em zonas dominadas por grupos armados. Em alguns bairros, um só candidato recebeu 90% dos votos. Será que é coincidência ou é literalmente uma correção? Será que não houve nenhum tipo de ameaça para eleger esse tipo de pessoal que também defende os interesses dos milicianos e do Comando Vermelho no Congresso? As milícias, elas já elegeram vereadores, deputados, presidentes de comissão, eles têm representantes dentro do Estado. Eles literalmente usam o sistema para proteger do sistema. Enquanto isso, o Comando Vermelho, ele financia campanhas de políticos, faz alianças locais e ele negocia com quem não pode ser derrotado na bala. Quando o Estado tenta retomar o poder à força, acontece o que aconteceu em outubro. Tiro, porrada e bomba. O Complexo da Penha foi invadido por 2.500 agentes, helicópteros, blindados, drones, fuzis, tiro, bala e morte. Foi a maior operação de guerra em solo urbano da história recente do Brasil. O resultado foi 132 mortos, sendo 4 policiais, números maiores do que a chacina do Carandiru em São Paulo. As lideranças do Comando Vermelho escaparam. O chefe do tráfico da região, Edgar Alves, o Doca, não foi capturado. Alguns dias depois, tudo volta ao normal. É um ciclo que se repete sempre. É a morte, a manchete, o esquecimento e a facção repõe os soldados. O Estado, ele repete a operação e o povo ele segue no meio, tomando tiro de um lado e sendo extorquido pelo outro. O Estado, ele diz que combate o tráfico, mas ele sabe que só de 10% a 15% da renda das facções vem das drogas. O grosso mesmo está no controle do território, e nisso o Estado nunca entrou para valer. O Estado ele não quebra a engrenagem financeira das facções, ele não combate a milícia com a mesma fúria com que ataca o Comando Vermelho, e às vezes ele até negocia com a milícia. Essa é a contradição. O Estado invade a favela com caveirão, mas financia candidatos da milícia. Aplaude a morte de jovens armados, mas fecha os olhos para quem domina o voto no asfalto. Mata para mostrar força, mas não governa para mostrar autoridade. E enquanto isso, dentro das ruas das favelas, outra ordem se impõe, a ordem do medo, que tem regras, tem punição e tem um imposto a ser pago se você quer beber água dentro de casa. Tem também justiça, mas ela é feita através do tiro e não de lei. O Rio de Janeiro tem dois governos. Um é engravatado e tá dentro de salas com ar-condicionado. Esse, ele finge que manda, mas quem manda de verdade é o outro governo. O governo que governa com armas, que governa com drogas, com extorsão e a base da força. E no duelo desses dois, quem perde é o povo do Rio de Janeiro. É o trabalhador que tem que pagar imposto pro Estado e também pro traficante.
traficante para conseguir beber um copo de água em casa. Um dos maiores problemas é que o governo carioca, a milícia e o Comando Vermelho, eles estão todos conectados. É só a gente olhar historicamente para as origens de cada grupo. No caso das milícias, a conexão com o Estado existe desde o primeiro dia. Muitos integrantes da milícia são policiais da ativa, ex-policiais, bombeiros ou até agentes penitenciários. Todos esses, eles utilizam seus conhecimentos de acesso a armas para alguns fins privados. São literalmente policiais que deixaram a farda, mas continuam com a arma. Ao longo dos anos, investigações revelaram redes de proteção envolvendo delegados, políticos locais e milicianos. Tudo isso dificultando o combate. Em 2008, aconteceu uma CPI das milícias, onde diversas lideranças paramilitares foram presas e políticos vinculados perderam mandato. Entretanto, as milícias se reorganizaram e agora eles passaram a atuar de uma forma mais articulada politicamente. Estudos indicam que entraram numa nova fase de controle ostensivo de território, inclusive expandindo-se para áreas que antes eram dominados pelo tráfico e investindo na produção imobiliária e serviços urbanos como estratégia de negócios e influência. Nos últimos anos, autoridades eleitorais passaram a reconhecer e reagir a essa infiltração do crime organizado na política. Em dezembro de 2004, o Tribunal Superior Eleitoral firmou uma lei para barrar candidaturas de envolvidos com facções ou milícias, após negar o registro de um candidato a vereador em Belford Roxo, que era participante da milícia. A quantidade de vereadores e deputados que foram eleitos nas últimas décadas e depois foram investigados por ligações com milicianos é simplesmente enorme. Um exemplo emblemático é o inquérito sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. A investigação apontou diversos milicianos e acabou expondo nomes de parlamentares cariocas supostamente ligados a grupos paramilitares. Embora a acusação não seja uma condenação, fica evidente que parlamentares fazedores de votos em áreas sobre milícias levantam suspensa. Agora, focando no Comando Vermelho e outras facções, a relação com o Estado é muito mais indireta, mas é igualmente perversa. Traficantes não costumam se eleger diretamente, mas eles podem financiar candidatos ou estabelecer acordos com políticos locais. Além disso, as facções infiltram informantes dentro das polícias e da administração do governo, corrompendo agentes para obter proteção, liberar cargas ilícitas ou conseguir armamento pesado. Um caso de destaque é a recente investigação chamada Carbono Oculto, que desmantelou em 2023 um esquema de tráfico de drogas sem literalmente disparar um tiro. O balanço do poder atual do Comando Vermelho e das milícias do Rio de Janeiro revela um quadro complexo e muito preocupante. Em pleno 2025, essas organizações detêm um poder territorial imenso, atingindo milhões de pessoas que vivem sob a sua influência direta. O Comando Vermelho, retomando o terreno perdido, domina hoje a maior fatia das áreas criminosas, enquanto as milícias, embora golpeadas e perdendo terreno, mantêm fortíssimo controle na capital e nos arredores. Ambos diversificaram seus negócios ilícitos, deixando de lado qualquer ideologia. Traficantes agora também extorquem e vendem serviços, enquanto milicianos também vendem drogas. Tudo está convergindo num modelo de exploração armada das comunidades. Quem sofre é a população da favela. As fontes de renda do crime organizado se enraizaram no tecido urbano. Literalmente, eles transformaram as necessidades básicas como segurança, moradia, transporte, internet, gás, tudo isso em mercadoria. Eles cobram por isso. Isso gera uma economia subterrânea bilionária, difícil de desmontar apenas com prisões e apreensões. A ligação dessas máfias com agentes públicos e políticos amplifica ainda mais o desafio. Onde deveria vigorar a lei e ordem, muitas vezes tá um conluio, tá a corrupção, tá o medo. Eles estão juntos nessa. As urnas e os mandatos eletivos não estão imunes, pelo contrário, tornam-se ainda mais um campo de disputa onde milícias e facções tentam avançar suas agendas, desequilibrando o jogo democrático. No Rio, até para beber água, você tem que pagar imposto 2 vezes, uma para o Estado e uma para o crime. Dá para chamar isso de vida? Será que o Rio de Janeiro tem jeito? Me conta nos comentários o que você acha. Não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os assuntos que fazem a diferença.